Deixar uma palavra de Deus para a sua vida, amém? E essa palavra aqui eu quero compartilhar com você, né? Você que está ouvindo agora, já estamos chegando já quase aqui o tempo que eu estimado que eu falei, amém? Aleluia, glória a Deus. Fundo musical santo. Querido, a palavra que Deus colocou no meu coração nessa tarde, você meu amigo católico, você meu amigo evangélico, simpatizante da nossa fé, a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite já, ela está escrita lá em Evangelho de João, capítulo 9, onde Deus ele quer falar com você através dessa palavra. João, capítulo 9, Evangelho de João, capítulo 9. Talvez você tenha a palavra de Deus na sua casa, você meu amigo católico, você meu amigo evangélico, você simpatizante da nossa fé. O que Deus ele tem para a sua vida nesse início de noite já, é algo grande. A palavra de Deus diz aqui, e passando Jesus ali viu um homem cego de nascença. E os discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou, ele ou os pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele nem os pais pecaram, mas isto aconteceu para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Queridos amados, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, como está a tua vida hoje? Como está a tua vida hoje? Porque Jesus está passando. Jesus ele está passando aí na tua casa. Jesus está passando aí talvez no teu trabalho, no teu comércio. Talvez você está ouvindo agora essa mensagem e Jesus está dizendo: eu estou passando e eu estou vendo tudo. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus diz que há 7 olhos de fogo, há 7 olhos de fogo observando. E Jesus ele está te vendo hoje. Jesus ele está vendo o que você está passando, a luta que você está vivenciando. Talvez você é uma mãe, você é um pai que está buscando pelo filho, e talvez teu filho hoje esteve numa boca de fumo, traficando. Talvez a tua filha nesse exato momento ela esteja se prostituindo, e Jesus está dizendo: eu estou passando, estou vendo tudo que você está passando, Jesus está vendo. Tudo que você está passando, Jesus ele está passando. A Bíblia diz que Jesus ele passa, e agora ele observa o cego. Querido, escute com atenção o que eu vou falar para você. Antigamente, todas as pessoas que nasciam cegas, aleijadas, leprosas, eram pessoas exclusas da sociedade. Você pode ver que aquele homem que era leproso, aqueles leprosos, eles viviam isolados em uma aldeia. Aquele homem que era coxo, que está escrito lá em Atos capítulo 3, versículo 5, ele estava fora do templo. O cego Bartimeu estava na beira do caminho, e esse cego que nasceu com uma deficiência, eram pessoas desprezadas, eram pessoas que a sociedade olhava e desprezava porque era maldito. Eram pessoas que se chegasse perto, a maldição poderia pegar. Mas nós servimos um Deus. Nós servimos um Deus que transforma a maldição em bênção. Nós servimos um Deus que, independente de como você esteja, independente talvez você diga: pastor Júnior, eu estou chapado, pastor, eu estou daquele jeito. Jesus ele está te vendo. A sociedade olha para você e diz que você é um bebum, olha para você e diz que você é um cachaceiro, mas Jesus olha para você e diz: ei, você é precioso para mim. A sociedade ela tem a mania de julgar pela aparência, julgar pelo momento, mas Jesus está passando. Jesus ele está passando, querido, ele está te vendo. Ele está vendo a tua dor. Talvez antes desse vício entrar na tua casa, você era uma pessoa bem sucedida, você tinha um bom trabalho, você era uma pessoa respeitada pela sociedade, mas de repente a luta veio, as tribulações veio, a luta veio na tua família, a luta veio no teu trabalho, e a droga, talvez a bebida te levou a esse caso extremo, que talvez seja o vício que você está vivenciando.
Talvez você é uma pessoa que nesse exato momento está dizendo: pastor Júnior, para mim poder ser feliz eu preciso fumar um cigarro de maconha, pastor. Para mim ser feliz eu preciso cheirar um pó, pastor. Mas Jesus está dizendo: ei, quando eu vivia nessa vida, irmão, quando eu vivia nessa vida até 2016, até 2015, quando Jesus me libertou, eu precisava de droga, eu precisava de bebida, para poder estar em cima de um palco, apresentando festa. Eu precisava estar chapado, drogado, doido, ligado, para me poder apresentar festa, como Casa da Mamãe, Cafuné, e as festas de equipes e famílias, que é a festa de traficante. Quantas facções por aí, irmão? Quantas pessoas por aí então já me viram por aí? E olha assim, olha como é que Deus mudou a vida do pastor Júnior. Até outra hora era um doidão, era um cara que a sociedade desprezava, era uma pessoa que a sociedade odiava. Mas um dia, Jesus ele teve que bater na porta do meu coração. E hoje Jesus está batendo na porta do teu coração. Jesus está batendo na porta do teu coração dizendo: eis que estou à porta e bato. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta do seu coração, porque a porta representa o teu coração, irmão. O coração é onde tem o sentimento de maldade, o sentimento bom, o sentimento onde Deus está dizendo: ei, talvez você é uma pessoa que acha que essa vida é para você. Talvez as pessoas olhem para você e dizem: esse vai morrer na cachaça, esse aí vai morrer na droga, esse aí vai morrer na mão do traficante, esse aí vai morrer na mão da polícia. Mas Jesus está passando. Jesus está passando e está dizendo: ei, a sociedade pode olhar para você com olhar de desprezo, mas eu olho com bons olhos, porque você é uma alma preciosa na minha presença. Jesus te ama, minha querida. Jesus te ama. Jesus ama você da maneira que você é. Talvez que esse cigarro de maconha na boca. Muitas das vezes, quantas e quantas vezes você tem gastado com aquilo que não é bom? Quantas vezes você tem chegado numa boca de fumo, trabalhado a semana toda para gastar com maconha, gastar com cocaína ou até mesmo bebida? Mas quando a lombra passa, a tua realidade volta. A tua realidade volta, o teu filho pede um pão e você não tem nada que dar. A tua família está ali passando necessidade, você gastou com a droga, você gastou com a cocaína, você gastou com a bebida, mas Jesus está passando. Jesus está passando aí através da tua casa, através da onda sonora desta casa. Jesus está passando aí. Jesus está passando dizendo para você: meu querido, saia desta vida enquanto é tempo. Porque hoje, querido, o vício é a porta da desgraça. O vício é a porta da desgraça para destruir a sua vida. Talvez começou com a bebida, talvez começou com o cigarro, talvez começou com a cerveja, talvez começou com o corote, com a 51, e talvez agora você esteja preso em algo da sua vida. Talvez você está preso na cocaína, você está preso na maconha, mas Jesus está dizendo: ei, eu sou um Deus que posso tirar você dessa situação. Porque muitas das vezes você está preso numa situação onde o diabo já colocou você num lado extremo, já te jogou dentro do buraco, ou até mesmo pessoas já tentaram te ameaçar. Meu Deus, Jesus nessa noite está dizendo que eu estou livrando pessoas de morte. Jesus, estou livrando pessoas de morte. Talvez você, mãe, que tem orado pelo teu filho, talvez teu filho ainda não desceu 7 palmos porque você tem orado pelo teu filho. Talvez ainda o diabo não destrua a tua família porque existe um alicerce na tua casa, que é o alicerce da oração. Porque enquanto tem oração na tua casa, a casa não cai. Enquanto tem uma família orando, enquanto tem alguém orando, o diabo pode até arrodear, o diabo pode até tentar, mas ele não vai destruir a tua família, porque Jesus, ele está dentro de você. A Bíblia diz que Jesus, ele passa. Jesus olha para aquele homem que era cego. Como eu falei para você no início, era um homem que vivia jogado, é um homem que nasceu cego de nascença. Queridos, essa deficiência, na época as pessoas julgavam para aquele homem, julgavam ele como maldito. Julgavam aquele homem como maldito, olhavam para ele e desprezavam ele. Quando as pessoas me desprezavam, irmão, quando as pessoas olhavam para mim, esse aí é um traficante, esse aí é um assassino. Mas um dia Jesus, ele teve que fazer algo na minha vida. Jesus, ele teve que fechar as portas. Jesus, ele teve que me botar no lugar onde tinha que ser colocado. Porque só lembramos de Jesus no momento da morte, só lembramos de Jesus quando nós estamos, querido, em um leito. E Jesus, ele teve que fazer essa situação na minha vida, me botar numa situação de morte, para me poder reconhecer que Deus é Deus na minha vida.
Talvez você esteja assim nessa situação. Talvez você não passou por esse extremo. Talvez você não passou por isso porque tem uma mãe orando. Talvez teu nome esteja numa casinha de oração. Talvez a tua mão esteja numa casinha de oração. E talvez ele está dizendo para você: ei, eu tenho um projeto contigo. Eu tenho saudade que quando você orava, eu tenho saudade que quando você louvava, eu tenho saudade que quando você pregava o microfone, abria a boca e falava do meu nome. E talvez as lutas, as tribulações te fizeram sair da presença de Deus, te fizeram sair da essência do Senhor, mas Jesus está passando. Mesmo que a sociedade olhe para você e ache que você não vai conseguir, que você não vai avançar, mas Jesus está dizendo: eu estou passando. E a Bíblia diz, no versículo 2 de Evangelho de João, que os discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou? Quem foi que pecou, Jesus? Foi ele ou foi os pais? Para que ele nascesse cego. Em João capítulo 9, versículo 2, os discípulos que deveriam ajudar, os discípulos que deveriam estender a mão, os discípulos que deveriam alimentar aquele que tem fome, os discípulos que deveriam levantar aquele que está caído, foram eles mesmos que crucificaram pela segunda vez aquele homem. Porque a partir do momento que você, querido, começa a maldizer alguém, a partir do momento que você começa a desprezar alguém, dependendo de se ele é cachaceiro, se ele é drogado, se ele é viciado, se é prostituta, se ele é o que for, irmão, mas é uma alma que precisa de Jesus, você está crucificando Jesus pela segunda vez. É o que os discípulos fizeram, crucificaram aquele homem pela segunda vez, porque olhar para ele e dizer: Jesus, quem foi que pecou, Jesus? Foi ele ou foi os pais que pecaram? Homens que poderiam ajudar, homens que poderiam estar aqui conosco nesse exato momento, trazendo para cá, homens que deveriam trazer para cá, irmão, evangelismo. Pessoas que deveriam alimentar aquele que tem fome, alimentar aquela pessoa que muitas das vezes você reclama porque comeu uma salsicha, comeu um ovo. Ei, querido, quantas pessoas queriam comer essa salsicha, quantas pessoas queriam comer um ovo, mas estão catando comida no lixo. Pessoas lá na África estão comendo bolinho de barro, tomando água podre, mas não negando a fé. E muitas das vezes nós não somos gratos a Deus. Nós queremos murmurar pelaquilo que Deus tem dado. Querido, quem dera que todo mundo fosse grato a Deus. Quem dera que todo mundo agradecesse pelo prato de comida. Quem dera que todo mundo agradecesse pelo pão. Quem dera que todo mundo agradecesse pela janta. Porque nesse exato momento